Olá, amigos. Vamos ao nosso radar da semana neste feriado, dia 2 de novembro. Radar para os pregões do dia 3 ao dia 6 de novembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo, vai ter um botão inscreva-se. É só clicar nele e deixar o sino das notificações ativado. Aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal. São mais de 80 vídeos de aprendizado, vídeos curtos de aprendizado e também a programação vasta aqui de análise do canal. Você pode ver toda a programação, desde lives até análises especiais, análises mais amplas de cada ativo, que você confere aqui dentro do canal. Você pode se inscrever facilmente passando o cursor do seu mouse também no canto inferior direito aqui do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Vamos então começar o radar da semana, só para mencionar aqui que os ativos que eu vou abordar aqui no radar da semana, alguns dos ativos, deixa eu só ajustar aqui a minha tela, alguns dos ativos que eu vou comentar aqui, além de BRDT3, que é o último aqui, ainda tem outros papéis que eu vou mencionar, e por exemplo você tem aqui Ibovespa, primeiramente aí o Ibov, depois eu vou falar do dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, Enev 3, Light 3, TRPL4, LWCA3, ARZZ3, BRKM5, BBDC4, LRN3, BRML3, BRDT3, PSSA3 e VVR3 são os ativos que eu vou abordar nesta análise especial, nesse radar da semana. Começando então pelo Ibovespa. O fechamento do mês foi um fechamento negativo, 0,69. Tem um vídeo também de análise especial do nosso mercado, uma leitura do nosso mercado em cima do Ibovespa, qual o cenário para a nossa bolsa aí a partir desse mês de novembro em diante. Então tem esse vídeo, foi publicado ontem aqui em dia 1º de novembro, vale a pena também assistir essa análise especial do Ibovespa. E aqui o Ibov terminou a semana muito mal, né, com a queda de 7,22%. Então tudo que a gente tinha de algo positivo que vinha acontecendo, inclusive no gráfico de 10 dias que eu comentava na última radar da semana, a superação dessa máxima que seria um sinal positivo, e realmente era um sinal positivo, para quê? Cenário gráfico favorável para se buscar operações de compra, desde que gerem as operações de compra, fundo ascendente ali no gráfico diário principalmente. Só que quando faz esse movimento contrário, volta e perde inclusive a mínima do fundo que está sendo montado, aumenta-se a chance desse movimento ser um movimento de extensão um pouco maior, de ter mais alguns candles desse aqui, que cada candle desse aqui, ou barra desse aqui, representa 10 pregões. Ou seja, a gente pode ter aí uma primeira quinzena de novembro mais difícil em termos de mercado para baixo. Não necessariamente todos os pregões para baixo, mas, enfim, a dificuldade maior para subir do que para cair. Ou seja, dentro de um contexto de tendência de baixa, que retomou a tendência de baixa no gráfico semanal, fica mais, ou seja, dificuldade para subir, as resistências tendem a ser respeitadas e os suportes tendem a ser perdidos. Quais são os níveis mais importantes de suporte do Ibovespa? Conforme comentado na análise especial do Ibov de ontem, 90 mil pontos e 86 mil pontos. São os níveis mais importantes de suporte, abaixo do suporte atual, que dá para ver também no gráfico diário. Suporte atual na faixa ali dos 93,580 e aqui para trás tem 92,300, 375. São os níveis que antecedem depois a região dos 90 mil. Dos 90 mil pontos, dando um zoom menos, 90 mil pontos, aqui está 90 mil pontos, e depois uma região de 86 mil pontos, que é mais aqui para baixo. Então são esses dois níveis que eu considero muito importante, que o Ibov pode parar de cair e gerar um sinal de subida, mas não tem ainda esse sinal contrário. Primeira sinalização positiva que pode acontecer aí é o Ibovespa voltar para cima da média móvel 3 períodos, mas enfim, a gente tem que avaliar semana a semana, que a gente vai fazendo aqui através desse radar da semana. Então o viés é mais de baixa. Vou comentar ativos que a gente vai ficar um pouco mais atento nessa semana, seja para a ponta compradora ou também que pode acontecer na ponta vendedora após algum processo de correção. Comentando agora o dólar. Fechamento bom em alta, boa alta, pivô de alta no gráfico semanal. Para quem lembra da radar da semana passada, essa questão de já ter feito 3 candles subindo, 3 candles caindo, 3 candles lateral, ficava uma expectativa maior de subida. E o que eu vinha falando no gráfico diário é, quando o dólar começou a respeitar aqui a questão da média móvel de 13 períodos, vai lá embaixo, mas não fecha abaixo, vai lá embaixo, não fecha abaixo, vai lá embaixo e permanece assim. Na hora que superar uma dessas máximas aqui, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de subida, e terminou confirmando esse movimento de subida, a questão da probabilidade, não necessariamente do que iria acontecer. O que aconteceu no último pregão no dólar? Perdeu a mínima do pregão anterior, o que traz espaço para se ter algum processo de correção, mas isso aqui, ó,
essa região aqui, desde o patamar de 5.707 até um patamar de 5.693,5, seria a região de apoio que pode acontecer o quê? Um novo movimento de subida, sinal de alta, superação da máxima de um candle anterior após um processo de correção natural desse movimento de subida. Não tem nenhuma obrigação de ir lá testar os suportes, ou seja, o mercado pode simplesmente voltar a subir a partir do próximo pregão. O cenário é de tendência de alta de curto prazo, semanal em tendência de alta também, com resistência mais relevante lá na casa dos 5.861 e uma intermediária na faixa dos 5.809. Então, 5.809 e 5.861, pelo gráfico semanal, são as resistências que eu considero mais relevantes para o dólar nesse momento com um viés de alta. O dólar só perde esse viés positivo se voltar para baixo da mínima dessa semana, que foi ali na casa dos 5.600,5, ou mesmo se voltar a fechar abaixo desse rompimento de topo anterior, ou seja, que é ter o retorno do dólar para baixo da região ali de 5.690, arredondando. Seguindo agora e mencionando o gráfico mensal também, o mensal está dentro de um movimento de subida. Eu não teria uma expectativa tão grande de romper isso aqui para cima, mas com uma tendência de alta, pode acontecer isso. Não é a minha expectativa assim, nossa, está claro que ele vai lá romper tudo ali para cima. Ainda para mim não estaria tão claro esse movimento. Dependendo do próximo movimento de queda, vai aumentar um pouco mais essa chance. Lembrando que essa máxima aqui, sem a questão do ajuste aí que aconteceu, 5.977,5. Passando agora para as ações, começando aqui falando da PETR4. PETR4. Nós tivemos aqui uma semana que terminou de forma bem ruim para a Petro, né, com a queda de 7,92% e gerando o quê? Um pivô de baixa. Para quem lembra, na semana passada eu cheguei a comentar sobre esse candle aqui. Ó. Nossa, é um candle de força, mas já tinha dois candles aqui, e não conseguiu ficar acima da média móvel de 3 períodos. E esses 3 candles não conseguiram anular 2 de baixa. Ou seja, parecia força, mas não era tão forte assim. Apesar do candle de alta da semana passada, não era tão forte assim comparando com o movimento anterior, o movimento que parou a queda aqui. Então esse movimento estava mais fraco do que esse aqui. Isso significa dizer o quê? Que isso ainda traria uma expectativa maior de poder ter algo para baixo. Tinha já o sinal de baixo? Não. Agora teve esse sinal de baixo. Perdeu aqui a mínima desse candle, gerou um topo e um pivô de baixo ao mesmo tempo, batendo no nível de suporte aqui por volta dos R$ 18,50, R$ 18,70. Essa seria a faixa principal aqui nesse momento de suporte para Petro. Mas dentro do que aconteceu, o caminho mais provável ainda continua sendo olhar para baixo. O que muda essa expectativa é ter o retorno do preço aqui para cima justamente desse nível. Média móvel exponencial de 3 períodos seria um bom balizador, que aí se ele tem aqui a região dos 20,57 e a média móvel na faixa dos R$ 20,55. Mas dentro desse cenário, então, na PETR4, dentro desse cenário do gráfico semanal com pivô de baixa, mensal, dentro de um movimento de baixa, o que seria mais interessante fazer em termos de swing trade é buscar a operação de venda de swing trades pelo gráfico diário, por exemplo. Tentou subir aqui, gerou essa mínima ascendente, gerou mais uma, duas mínimas ascendentes, gerou topo descendente para baixo de algum nível de resistência, como média móvel 3 períodos, gap de baixa que está aqui na faixa de 19,81 a 19,88, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Indo agora para Vale 3, pegando aqui a Vale 3, só pegar aqui a Vale 3, A ação na semana terminou em queda, também acentuada, de 4,57%, voltando a fechar para baixo desse topo anterior, que seria bom que tivesse se mantido acima, região ali dos R$ 61,50, e agora vindo para bater na região dos R$ 60, número redondo. Essa região aqui que teve muito teste e não conseguiu ficar acima. O que vai ser importante para a Vale manter a sua tendência de alta de médio prazo aqui do gráfico semanal é acontecer isso aqui, essa movimentação para cima. Mas, por enquanto, isso ainda não está claro. Teria que acontecer mais algumas semanas para ter essa expectativa de continuidade da tendência de alta. O que seria algo mais negativo na minha avaliação em termos de enfraquecer ainda mais a tendência de alta de médio prazo é o retorno do preço para baixo da mínima dessa semana, aqui lá para baixo dos 58,21. Isso acontecendo vai aumentando mais ainda a chance de perder completamente a tendência de alta, ficar com a tendência indefinida, se ocorrer uma oscilação abaixo da mínima desse fundo aqui, dessa mínima dessa grande lateralização na faixa dos R$ 56,13. Objetivamente,
para buscar alguma operação de compra entre essas médias, eu não faria nada. Eu ficaria muito mais atento em operação de compra acima desse nível aqui. Essa região aqui na faixa dos R$62. Vindo aqui para cima desse patamar, fundo ascendente, até no gráfico de 60 minutos, animaria mais para fazer operações de curto prazo nessa ação. E para baixo da região ali dos R$60, topo descendente também caberia mais a operação na ponta vendedora. Então, nesse momento, a Vale não seria um dos meus grandes focos em termos de operação de swing trade neste momento para o papel. O curto prazo, o gráfico diário está com a tendência indefinida e o médio prazo ainda continua sendo a tendência de alta, o longo prazo também dentro da tendência de alta. Então, o que me interessaria mais nesse papel é buscar a operação de compra após alguma sinalização de força novamente por parte dos compradores, que chegou a gerar aqui, mas aqui no pregão de sexta-feira já demonstrou que os compradores não estão mais no controle da situação como estavam antes, ou seja, já voltando para baixo de um fundo aqui anterior do gráfico diário. Outra ação para a gente falar aqui, outro ativo para a gente falar aqui é, pegando aqui a minha lista de análise, é o Enev3. Começando pela Enev3, temos uma semana que terminou com a queda de 1,46%, gerando um candle de reversão estrela cadente. Tem aqui uma Shooting Star, tem aqui um vídeo de aprendizado no canal que fala mais a respeito desse padrão de reversão dos candles. A perda da mínima desta semana, localizada em 52,21, aumenta um pouco mais a chance de se ter um movimento para baixo. Qual o nível mais relevante de suporte para esse papel? Na faixa ali dos R$ 51,20, por volta de R$ 51,20. Baseado nisso, por que eu estou colocando a Enev aqui? Porque essa ação veio levando um movimento muito forte de subida. Em toda a queda que aconteceu nessa semana do Ibovespa, a ação só perdeu essa força aqui, pode até vir mais para baixo, mas é um ativo para a gente ficar atento em termos de swing trade para compra, se ocorrer o quê? Uma sinalização de fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana. Quebrar a sequência aqui de máximas descendentes. E o ideal é que tivesse mais 1 a 2 candles aqui para gerar ali um fundo ascendente em cima da média móvel de 13 períodos, em cima daquela região dos 52,20 até 51,60. Eu comentei 52,20, foi isso mesmo? Se não, 51,20. De 51,60 a 51,20, região de suporte mais relevante e ponto de apoio para que dá para buscar uma operação de compra em cima desse papel. A outra ação, Light 3, terminou a semana apresentando alta ainda, 0,63, enquanto o Ibov caiu bastante. A gente teve uma alta aí na Light 3, vem de uma sequência de semanas positivas aqui, em cima da região de resistência desse topo aqui anterior. Então está em cima desse patamar. A perda da mínima dessa semana que reforça uma chance de queda desse papel. Ou seja, se perdeu os 18,61. Também o que chama atenção nesse papel é olhar para o gráfico diário, dentro ali de uma tendência que vai ficando um pouco mais para indefinida, mas ficar de olho na questão de se lateralizar mais alguns pregões aqui, romper para cima pivô de alta, possibilidade de compra. Se vier aqui para baixo, de forma aí dando uma sequência de máximas descendentes, gerando fundo aqui também, batendo na média, também outra alternativa de compra de swing trade. Então, eu ainda olharia para a compra de swing trade enquanto não tiver algum movimento mais relevante aqui para baixo, perdendo principalmente essa região aqui dos 17,76, 17,95 a 17,76. Então, ativo que também olharia para compra. TRPL4, mais um aqui do setor elétrico, gráfico semanal, gráfico mensal, belo fechamento ali para cima dos meses anteriores. Gráfico semanal, pivô de alta, já tinha montado aqui um pivô de alta, se a gente quiser pegar um pivôzão mais amplo aqui de alta, temos esse pivô, e aí fazendo projeção de alta desse grande pivô, pegando aqui, colocando o Fibonacci clássico, a gente teria uma projeção aqui nesse papel na faixa lá dos 24,92, projeção 61,8% desse movimento de subida. Se eu quiser também trazer para uma projeção de um pivô menor, que é esse aqui, ó, essa projeção aqui menor, a gente teria a projeção de 100% na faixa de 24,23, que está muito próxima, que é uma zona de resistência desse ativo aqui, de dois topos anteriores. São as projeções que a gente tem. Só que olhando para o gráfico diário, o que chama a atenção? Porque eu estou colocando ela aqui em pauta, né, para essa próxima semana, para monitorar, que a ideia é ser radar da semana, é a gente monitorar, seja para já tentar buscar uma entrada no início da semana ou no decorrer da semana, ficando de olho em alguns papéis. Por exemplo, TRPL4 proporcionou algum movimento para baixo e fundo ascendente ali batendo na região dos R$23 ou próximo dos R$23,
também seria um ativo que me motivaria a buscar ali uma compra, a abrir uma compra de swing trade nesta ação. Outra ação, LWSA3, gráfico semanal, fechou em queda, 2,61%, gerou um sinal de baixa, de ter perdido a mínima do candle anterior. Conseguiu aqui se sustentar acima da máxima do topo anterior, fechou acima dessa máxima, isso é algo bom. Mas segue dentro de um sinal de quê? De ter algum processo ou de correção no tempo, movimento lateral ou movimento de baixo. Assim como aconteceu aqui um movimentozinho de baixo, todos fracos, pode acontecer novamente ou até mesmo um movimento mais forte. Mas, por enquanto, essa sombra inferior aqui não demonstrou muita força por parte dos vendedores. Pelo contrário, uma boa recuperação por parte dos compradores. E aí o que chama a atenção é o gráfico diário desse ativo. Gerou uma bela recuperação, voltou para cima da média depois de ter fechado abaixo da média. Se persistir aqui de lado, de ficar aqui mais tempo de lado, gerar pivô de alta, possibilidade de abrir uma compra com stop abaixo da mínima do candle, que gerar o rompimento dessa máxima aqui de 72,50. Se gerar também mais alguns candles aqui, mais pelo menos uns 2 candles aqui com máximas descendentes, depois superar a máxima desse candle, também seria uma alternativa de abrir uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de expansão da tendência de alta de curto, médio e longo prazo desse papel. Então, mais uma aí, opção pensando na ponta compradora. Outro ativo, Arezzo, ARZZ3, que também teve uma pancada nessa semana, vou botar o gráfico semanal, uma pancada na semana passada, alta aqui na semana passada, uma alta ali de 13,53%, isso gerou um pivô de alta, só que um ativo, se eu traço essa linha para cá, está dentro de uma zona de resistência e não conseguiu evoluir muito. A leitura inicial é que isso aqui é um candle de correção dessa forte alta, o que abre uma expectativa da próxima semana ser uma semana positiva. Baseado nisso, olhando para um gráfico diário, com essa expectativa, você pode chegar aqui no gráfico diário e buscar sinais que vão confirmando, que vão aumentando a probabilidade disso acontecer. Que aí seria, por exemplo, ter algo aqui para baixo com fundo ascendente. Melhor ainda se tocar na média móvel 3 períodos. Outra forma é, vem um pouquinho mais acima, volta aqui para baixo, depois gera o pivô de alta, também possibilidade de se buscar operação de compra a favor da tendência de alta de curto, médio e também de longo prazo aí da Arezzo, que ela conseguiu inclusive romper a máxima do mês de março. Voltar aqui para cima era um nível de resistência lá para trás, que tinha essa máxima, bateu aqui, já perdeu força, agora já conseguiu voltar aqui para cima. Enfim, fica com expectativa maior da Arezzo de poder vir para romper a máxima histórica aqui no médio a longo prazo. 63,49 no primeiro nível e a máxima histórica na faixa dos 68,55. Mais um papel, vamos falar agora de BRKM5, que terminou a semana com baita queda, né? 10,22%, ativo de volatilidade maior. Ponto negativo é que você gerou um grande candle aqui de alta e devolve quase todo esse candle. Então demonstra que não foi tão forte essa pressão compradora, não conseguiu sustentar os compradores o preço lá em cima. Mais ainda, ela permanece em cima de um nível de suporte, que é a média móvel de 13 períodos, e ali para trás que era um suporte, uma região aqui de 22,90, 22,80 e aqui a média está em 22,84. Então essa é uma faixa de preço. Na média, na realidade, está em 22,71. 22,84 é o fechamento dela nessa semana passada. Então, é uma região de suporte. Logo, o que dá para avaliar no início da semana? Se ela consegue gerar aqui um fundo ascendente. Vou jogar o gráfico um pouco mais para cima. Se ela consegue gerar aqui um fundo ascendente, uma nova sinalização de alta que aumenta a probabilidade de subida do preço. Qual seria uma sinalização positiva em cima dessa região de suporte que ela está testando de topos anteriores? Proporcionar preferencialmente para mim um fundo confirmado aqui, um ponto de retorno de alta. Tem até um vídeo de aprendizado que fala sobre o ponto de retorno de alta. Ela conseguir fechar para cima, pelo menos fechar num pregão, seja nessa segunda ou no máximo terça-feira, nessa terça-feira, dia 3 ou no máximo quarta-feira, um fechamento para cima dos 23,20, que daria para arriscar alguma possibilidade de compra desse fundo formado, desse ponto de retorno de alta, stop aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de subida dessa ação. Primeira zona de resistência intermediária na faixa dos 23,40, um gap de corpo. Depois tem outro gap ali na faixa dos 24,22, são as resistências mais próximas deste ativo. Então é uma também das opções. Agora, olhando para o lado contrário, para o lado de queda, de possibilidades, trabalhando numa venda, de swing trade, falando aqui primeiramente de BBDC4, que vinha numa tendência de alta, de curto prazo,
e proporcionou aqui o final dessa tendência de alta, perdendo ali a mínima de topo anterior, 2 topos anteriores. Isso ocasionou o quê? Final dessa tendência de alta e, consequentemente, um cenário mais negativo. Olhando para o semanal, você tem ali um final de uma tendência de baixa, com esse candle aqui, só que quando você devolve completamente tudo que subiu nesse candle aqui, na semana passada, você devolve tudo nessa última semana, isso aqui da semana retrasada, você devolve tudo nessa semana e ainda gera um fechamento ali para baixo da mínima do candle anterior, da média móvel 3 períodos, isso tudo aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo. Seria o caminho, a expectativa maior para esse ativo, de poder voltar a testar não só a região 19,64, como também a região 19,17. Com base nisso, com base nesse cenário, o que eu ficaria de olho em termos de operação em cima de BBDC4 seria mais para uma venda, se acontecer aqui pelo menos uns 3 pregões aqui no decorrer dessa semana. 3 pregões a gente está falando de terça, quarta, quinta, né? Teria que acontecer a venda lá por volta da sexta-feira, perda da mínima do que no anterior, tentando pegar o quê? Uma das possibilidades. Estou desenhando uma das possibilidades de trabalhar numa venda pelo gráfico diário. Pode ser até venda pelo gráfico de 60 minutos de topo descendente. Então a ideia seria justamente pegar um movimento de queda para esses suportes aqui, ó, buscando esses níveis de suporte 19,64 aqui no gráfico diário, R$ 19,23. No mínimo, esses patamares. Mas como a tendência está indefinida, mas com viés de baixa, suportes geralmente são rompidos. Então a ideia seria pegar algo maior até do que esses níveis de suportes em cima de BBDC4. Só voltaria a pensar um pouco mais em compra de BBDC4, em trabalhar em compra de BBDC4 já para cima dos R$ 21,00 no mínimo. Sinalizações de alta acima dos R$ 21,00. Lojas Renner, LRN3, semanal também terminou perdendo nível ou gerando, no caso de BBDC4, gerou um topo, voltando para baixo da média. Aqui gerou um topo e um pivô de baixa. Tendência de baixa de médio prazo, uma única semana detonando ali para trás, pelo menos umas 4 semanas anteriores, né? Essa e essa aqui, 4 mínimas ali anteriores foram perdidas nesse único forte candle de baixa, perdendo inclusive um nível de suporte anterior, ou seja, qualquer tentativa de subida nessa ação ali pelo gráfico diário, respeitando a região em torno dos 39,20, 39,20, tentou subir aqui no decorrer dessa semana, dessa ou das próximas semanas, e proporcionou alguma sinalização de baixa abaixo desse nível de suporte que foi perdido de fundos anteriores, foco em buscar uma operação de venda de swing trade em cima de LRN3. Então não vejo um cenário para compra, a tendência de curto prazo já é uma tendência de baixa, então eu olharia um pouco mais para a operação na ponta vendedora. Para quem já abriu venda aqui, stop ficaria acima dessa máxima aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de queda desse ativo. Pelo gráfico mensal, o suporte mais importante desse papel, R$ 33,40, por volta de 40 centavos, 33,40 região, que eu considero mais relevante em termos de suporte. Próxima ação, BRML3. É só importante também mencionar que hoje no mercado, o mercado lá fora estava aberto e fechou aqui um fechamento na faixa ali de mais de 1% de alta no SP500. Então, olhando até rapidamente aqui o Dow Jones no pregão de hoje, no gráfico diário aqui do Dow Jones, a gente tem aqui uma... Eu não costumo olhar o Dow Jones, quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso, eu não acompanho a bolsa lá fora. Mas a gente está tendo aqui teve um alta de 1,6% nesse pregão. E é SP500 ali na faixa de 1,23%. Então, um pregão positivo que traz uma expectativa de abertura positiva para o nosso pregão nesta terça-feira. Ou seja, depois que a gente voltar aí do feriado. O EWZ, que é uma ETF que tem uma representatividade em relação ao nosso Ibovespa, ou seja, tem os principais ativos que compõem também o nosso Ibovespa, teve uma alta de 1,15%. Voltando então para as ações que eu tinha selecionado aqui para falar, depois de Lojas Renner, eu vou falar de BRML3, que terminou a semana então também gerando um pivô de baixa, assim como Lojas Renner. Aqui ó, gerou um pivô de baixa, aqui novamente pivô de baixa, perdendo a mínima de um fundo anterior. Isso é um pivô de baixa. Tem um vídeo de aprendizado aqui também dentro do canal no YouTube. Bateu na resistência, dupla resistência, gap mais média móvel e gera uma pancada para baixo. Está em cima no suporte? Tá, opa, eu vou entrar comprando. Não seria a minha escolha. Pode até dar certo, subir, porque está batendo no suporte do gráfico semanal, gerar aqui um repique de alta. Mas lembrando, se você fizer esse tipo de entrada, não exija muito para cima. Trabalhe com o stop mais curto possível.
Entrar comprando em cima da zona de suporte que foi perdida e que pode funcionar como resistência, não é algo que me agrada muito. Mas o fato é, qual seria a alternativa? Assim como o Bradesco, teria que acontecer algum movimento de subida, pode ser fraca mesmo ou mais lateral, e perder a mínima do que no anterior, para buscar a operação de venda de swing trade em cima de BRML3. Os shoppings aí com desempenho bem ruim, Guatemi, Multiplan, Multi3 e GTA3 também com desempenho bem ruim, assim como aconteceu em BRML3 nessa semana, que caiu 13,47%. BRDT3 também pivô de baixa no gráfico semanal. Então, eu selecionei aqui alguns ativos que perderam níveis importantes de preço. Logo, esses ativos, se tiverem algum processo de recuperação nessa semana, em alguns pregões, 2, 3 pregões, e proporcionarem topo descendente foco em venda. Para quem está comprado, isso aqui serviria para ponto de possível saída. Para quem está pensando em comprar, não seriam os ativos que eu escolheria para esse processo de compra, mesmo que tenham caído muito. Ou se resolver comprar contra a tendência, não exigiria muito para cima. No caso aqui de BRDT3, R$20 até o gap ali na casa dos 20 e 23 é a zona principal de resistência. Por algum motivo, o papel chegou aqui no decorrer dessa semana ou de uma próxima semana, girou sinalização de baixa nessa região, também trabalharia com venda de swing trade nesse papel. PSSA 3 semanal, também gerando pivô de baixa, topo descendente mais pivô de baixa. Perda também de uma região aqui de suporte. Logo, gráfico diário, se acontecer ou uma lateralização com pivô de baixa venda, se acontecer uma tentativa de subida que volte até para um patamar ali que era para ter funcionado como suporte, agora tende a funcionar como resistência por volta dos 49,27, também focaria em buscar a operação na ponta vendedora desse papel. E olhando para o semanal, qual seria o próximo suporte mais relevante? Aqui no semanal não tem algo tão relevante, vai ter algo mais relevante ali no gráfico mensal, que seria lá na casa dos 43,50. Adalto, então vai cair nos 43,50? Não dá para saber onde é que vai parar a queda do preço desse ativo. Você dá para saber qual o cenário que você está dentro dele, ou seja, se está dentro do cenário mais negativo, o risco maior é para compra e o risco um pouco menor é para venda, ou seja, trabalhar na ponta vendedora. Está mais interessante para trabalhar na ponta vendedora. Então agora basta ver se encaixa dentro de alguma metodologia, de algum tipo de estratégia para se fazer a operação na ponta vendedora. Topo descendente, pivô de baixa, são algumas alternativas. Seguindo para Via Varejo, VVAR3, mais um papel que também gerou uma sinalização muito forte de queda pelo gráfico semanal. Parou ali em cima do suporte, esse suporte já é um suporte que vem lá do topo histórico antigo, na faixa 16,64, que é a mínima 16,65, bateu em 16,55, fechou em 17,16, mas com essa sinalização aqui, com esse candle aqui, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo. E aí quando a gente vê que tem alguma chance de ter algo mais para baixo, quais são os próximos níveis de suporte? 15,55 é um patamar. Outro nível, por volta ali dos R$14,30. 14,30, 15,55 são os dois níveis. Chegou aqui nesse patamar, vou arriscar uma operação de compra contra a tendência no gráfico, usando o gráfico diário. É uma das alternativas, se o mercado for direto aqui para baixo. Continuar caindo, for lá bater os 15,55 direto, ou mesmo a região lá dos 14,30, possibilidade de arriscar uma operação de compra contra a tendência. Mas o mercado tentou subir aqui, proporcionou algum topo descendente para baixo das médias, principalmente média móvel exponencial de 3 períodos, eu olharia muito mais para se buscar uma operação de venda de swing trade. A ação está dentro de uma tendência de alta de longo prazo, mas no processo de correção desses 4 meses aqui para cima. Então, está caindo mais fraco do que foi a subida. Isso é algo relevante. Para quem está posicionado no longo prazo, ainda é um ativo que eu considero interessante, mas você pode ter ali um processo de desvalorização um pouquinho maior no tempo, mas ainda sem, até o presente momento, sem perder essa expectativa positiva de longo prazo que essa ação tem. Então, para o curto prazo, ok, dá para trabalhar um pouco mais olhando para a ponta vendedora, pensando em swing trade em Via Varejo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. E também lembre-se de se inscrever no curso Invista Melhor usando análise técnica, que está aberto as inscrições, é a última turma do ano e somente durante essa semana você vai poder se inscrever. O link para as inscrições está aqui na parte inferior do vídeo. É só acessar lá e garantir sua vaga. Um grande abraço, uma ótima semana a todos.